Queridos e caros alunos, prazer em revê-los. Vamos continuar falando em literatura, né? Nosso projeto aqui, sempre lembrado, né? Conhecido já internacionalmente, o nosso Falando em Literatura. O nosso assunto agora é a segunda metade do século XIX, marcada pelo convívio de duas estéticas semelhantes, mas diferentes, que são o realismo e o naturalismo, tá bom? Que se manifestam no Brasil, concomitantemente, claro que com uma grande influência dessas mesmas escolas literárias na Europa, né? Mas com características marcantes e de alguma forma locais, tá bom? Das quais falaremos, sobretudo quando lermos os textos, porque literatura sem texto não tem jeito. Primeiro a gente fala de algumas características, fala um pouquinho da época, e depois, num outro momento, a gente passa à leitura e à compreensão da antologia, dos textos da antologia que eu preparei para nós. Tá legal? Por gentileza, sigam-me nesse passeio literário. Vamos ver aqui, ó, gente. Estamos aqui. Olha só. Aqui uma visão geral, né, só para você se localizar. Tanto o realismo no Brasil quanto o naturalismo, né, pelo menos em termos historiográficos, né, iniciam, aspas, né, a gente já sabe que esses começos, né, e términos para estéticas e escolas literárias, a gente sabe que essas marcas, esses marcos, como se chama, são muito relativos, tá certo? Em 1881, publicam-se simultaneamente os dois romances que, para a historiografia oficial da literatura brasileira, dão início ao realismo e ao naturalismo. O romance que inicia o realismo, um dos romances mais revolucionários da história da língua portuguesa, né, e do qual falaremos com detalhe na ocasião apropriada, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do senhor Joaquim Maria Machado de Assis. Uma obra que revolucionou completamente a literatura brasileira, certo? No mesmo ano, em 1881, inicia-se também, em termos oficiais, de acordo com a historiografia oficial, o naturalismo brasileiro com a publicação de O Mulato, do Aloísio Azevedo, tá? Um outro autor importante dessa época literária brasileira, tá certo? Então, em 1881, inicia-se o realismo com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e inicia-se também o naturalismo brasileiro com a publicação de O Mulato, do senhor Aloísio Azevedo, tá bom? Só para efeito de localização histórico-cultural, tá bom, gente? Características bem gerais que vão se especificar muito em cada autor e em cada obra. É claro, e é assim, porque, embora haja um estilo da época, né, o estilo também é do autor, né? Então, uma mesma forma de se ver e interpretar a vida, a sociedade, etc., toma características completamente distintas dependendo do tratamento estético-literário que lhe dá um autor X ou um autor Y, tá bom? Então são características muito gerais, tudo bem? Da literatura que se produziu nessa época. De modo muito geral, tem-se uma crítica severa ao idealismo romântico, né? A figura ideal criada, a figura de homem e de mulher ideais criadas pelo romantismo, questionam-se profundamente aqui nessa época chamada, de modo geral, de época realista, em que se inclui também o que se chama naturalismo, tá bom? Então existe uma crítica severa ao idealismo romântico, tá? A criação de mundos ideais, a criação de imagens humanas ideais, de amores ideais e assim por diante. Em contraposição a isso,
tem-se uma visão objetiva da realidade. A realidade é vista tal como se apresenta. A realidade é vista e analisada, em muitos casos, tal como se apresenta ao ponto de vista do artista literário. Tá legal? Uma característica que é comum na literatura, uma característica geral que é comum às obras dessa época, de modo muito geral, gente, é a literatura ser vista como um instrumento de denúncia das misérias, das mazelas, dos defeitos da sociedade, tá certo? E, do ponto de vista cultural, mais geral, há uma grande influência do cientificismo. Você deve ter estudado isso. Na segunda metade do século XIX, né, o mundo começou a se transformar pelo avanço científico, pelo desenvolvimento das ciências, sobretudo pelo desenvolvimento das ciências naturais, tá certo? É claro que isso, de alguma forma, vai se refletir na literatura, especialmente na literatura naturalista, tá? Que vai trabalhar com várias teses das ciências, Uma delas, o evolucionismo do Darwin, por exemplo, que acaba aparecendo em várias obras literárias, ou pelo menos influenciando algumas teses de alguns autores da literatura dessa época. Tá legal? Existe, especialmente na França e no Brasil, e talvez mais especialmente ainda no Brasil, uma grande influência da filosofia positivista, de um filósofo chamado Augusto Comte. Inclusive, nossa bandeira, né, tem o lema do positivismo até hoje, que é ordem e progresso, Haveria um progresso, um desenvolvimento positivo das sociedades, de modo geral, desde que a sociedade, de alguma forma, se ordenasse e se organizasse positivamente em direção ao progresso, tá? E, particularmente no naturalismo, vai haver uma grande, marcante influência do determinismo biológico, de um filósofo chamado Taine, Hippolyte Taine, um filósofo francês, que dizia, cuja máxima, né, afirmava que o homem é um produto do meio em que vive, da sua raça, ou seja, da sua herança biofisiológica, né? Isso é muito perigoso, às vezes, ser levado a extremos, certo? O homem é um produto. Gente, produto é o participio passado do verbo produzir, né? O homem era visto como produzido. O homem não era visto como alguém que produz. Era visto como alguém produzido pela sua herança biofisiológica, pelo meio em que vivia, pelo meio ambiente, pelo meio social, e pelo momento histórico em que vivia. O homem seria um produto, portanto, da sua herança biofisiológica, do meio em que vivia, tanto o meio ambiente físico como o meio ambiente social, né, sociocultural, e o homem também seria um produto imediato do momento histórico em que vivesse, né? João, eu concordo com essa ideia, não importa o nosso ponto de vista muito a respeito disso, não. Cada um vai ter o seu, né? Mas isso, de alguma forma, foi levado a consequências meio drásticas na literatura naturalista, entre nós aqui no Brasil e também, de modo geral, na literatura europeia, especialmente por um autor chamado Émile Zola, tá bom? Mas isso não vem ao caso agora. Tá legal, gente? Essas são características gerais, bem gerais, dessa época chamada época realista, em que se inclui o naturalismo. Vamos ver aqui, ó, algumas características centrais da produção literária dessa época, além daquelas que eu já mencionei, né? Vamos ver aqui, vou pegar minha canetinha, busca de verossimilhança, ou seja, a literatura tem que, de alguma forma, assemelhar-se à verdade. Uma análise científico-positivista do ser humano, que vai ter natureza psicológica no realismo e vai ter natureza biológica no naturalismo.
psicológica no realismo, biológica no naturalismo. O naturalismo, como o próprio nome diz, foi extremamente influenciado pelas ciências naturais, sobretudo pela biologia e, como eu acabei de falar, pela filosofia determinista do Hippolyte Taine, que dizia que o homem era um produto da raça, do meio e do momento. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Surgem os romances de tese, que buscam a explicitação de uma teoria. João, dá um exemplo aí, Vou dar um exemplo, né, de que falarei um pouquinho depois. Há várias teses na obra do Machado de Assis. Uma delas é de que o ser humano é miserável. E sua miséria advém do fato de ele não ter nada dentro, de ele ser apenas o seu lado de fora, constituído pela opinião alheia. Ser, essa é uma tese da obra do Machado de Assis, ser é igual a parecer. E isso é o que faz. O sermos uma casca é o que nos faz miseráveis. Essa é uma tese machadiana. Por sermos frutos só casca, que não tem nada dentro, não tem essência, não tem polpa, só tem casca, só o lado de fora. E esse lado de fora, muitas vezes suntuoso, é criado, forjado pela opinião do outro, pela opinião alheia. Esse fato de sermos nada e apenas temos uma essência vazia, que se constitui apenas por nossa aparência efêmera, o sermos aquilo que parecemos ser, é o que nos faz seres miseráveis na face da terra. Certo? Essa é uma tese machadiana. Os romances serviam para a comprovação de teses, às vezes filosóficas, às vezes biofisiológicas, às vezes sociais, enfim. Vamos ver aqui, ó. Contemporaneidade. As obras do realismo-naturalismo guardam um certo vínculo com o tempo presente. São obras que valorizam a contemporaneidade, o tempo presente. Elas se dão no tempo presente, normalmente. Vamos ver, ó, críticas severas ao capitalismo e à sociedade burguesa, especialmente nas obras do naturalismo. Tá bom, gente? Vamos ver aqui, seguindo aqui o nosso slide. Vamos passar aqui para o próximo. Os principais autores dessa época. Primeiro vamos só conhecer o nome deles, certo? Depois nós vamos estudar os seus textos. O Aloysio Azevedo, nós temos aí uma consideração, é considerado pela crítica e pela historiografia brasileira o mais representativo escritor do naturalismo brasileiro. Os romances mais conhecidos são O Cortiço, O Mulato e Casa de Pensão. Tem que guardar os nomes, João? Só se você quiser. O Cortiço você acaba guardando de tanto ouvir falar. Nós temos o Raul Pompeia, que não é tão falado assim, que tem uma obra central chamada O Ateneu, que é uma obra um pouco diferente do que se produziu na época no Brasil, tá certo? A principal obra é O Ateneu. Nessa obra o autor constrói uma narrativa intimista que revela a angústia, as incertezas e a tristeza do personagem Sérgio, interno em um colégio intolerante e conservador, chamado O Ateneu, tá bom? Depois leremos um trechinho dessa obra. Vejamos. E o Machado de Assis, que eu pus aí de propósito como um caso à parte de tudo. Nós podemos falar, inclusive, em um realismo machadiano, cujas principais características, digamos assim, eu não gosto muito do nome características, mas cujas principais características muito particulares, serão tratadas aqui num momento específico e especial. Tá legal, gente? Essa introdução ao realismo-naturalismo é um convite a que os senhores continuem sempre acompanhando o nosso Falando em Literatura. Falou, gente?